No dia 12 de agosto, uma quarta-feira, a Lua entra na sua fase nova no signo de Leão, acompanhada por um eclipse solar que catalisa, fortalece de maneira única toda essa energia leonina, pensando que o Júpiter também está em Leão e o Mercúrio acaba de ingressar também no signo de Leão. Eu vou trazer um jogo de tarô para esse contexto astrológico e de eclipse, buscando orientações e mensagens desse oráculo para direcionar, né, os nossos movimentos, direcionar os nossos pensamentos e aquilo que talvez a gente precise aprender com os astros, né? O que eles têm nos trazido, como eles têm convocado transformações. Os eclipses, eles são movimentos astronômicos muito importantes que catalisam transformações profundas, não só dentro do plano individual, como também dentro do campo coletivo, né? A partir do momento que muitas pessoas sentem a reverberação da força desse eclipse, a gente entende que é algo que acontece coletivamente, mas não só, né? Entendendo que o planeta, ele também passa por essas transformações e muitas coisas podem acontecer, pensando principalmente nesse contexto planetário. Aqui no Brasil, a gente tem tido essa experiência de muitas catástrofes ambientais vinculadas ao El Niño, junto com o eclipse, que é um evento que acontece antes do eclipse em si, já se sentem as influências dessa força, e posteriormente também a energia desse eclipse reverbera até o próximo eclipse dentro do eixo de Leão e Aquário, que vai acontecer no ano de 2027. Né? Então agora a gente vai ter esse último eclipse trabalhando dentro desse eixo Leão-Aquário. Nesse mês de agosto a gente vai ter 2 eclipses, né? Então agora a gente começa com esse eclipse em Leão, trabalhando as questões leoninas. E Leão é esse signo que fala tanto sobre o eu, é o sol, é a nossa individualidade. E Aquário fala sobre o coletivo, sobre como a gente direciona o nosso eu, nossas vocações, nossas qualidades para o mundo, né? Beneficiando esse coletivo, trazendo transformações também para esse mundo. Né? Acho que é importante a gente sempre lembrar que o que a gente é hoje, o que a gente constrói, como a gente se constrói e se direciona, faz parte desse momento histórico. Ops, a carta caiu no chão. Bom, o eclipse solar e a lua nova em Leão pede um renascimento, digamos assim. O que eu sinto verdadeiramente desse eclipse é justamente essa força, esse gás de transformação. A partir da energia de Leão, que fala sobre o nosso eu, sobre nossa individualidade, traz também mensagem sobre a nossa missão, sobre aquilo que vive dentro da gente e que permanece aceso, dependente das circunstâncias e dos acontecimentos. Um insight que me veio ontem, né? Agora a gente ainda tá nessa fase de lua minguante e a lua minguante em Câncer, que traz tantas questões vinculadas à memória, ao passado. A minguante começou em Touro, né? Mas passando agora por Câncer antes de entrar na sua fase nova em Leão. E um dos insights que me veio foi pensar o quanto as coisas, elas nos marcam, né? Os acontecimentos da nossa vida nos marca e passa a constituir a nossa identidade. A partir do momento que a gente entende que tudo aquilo foi absorvido e nos constitui, né? E faz parte da gente. Mas, na verdade,
Os acontecimentos da nossa vida, eles não fazem com que a gente seja quem a gente é. Na verdade, eles passam pela gente, deixando marcas e conduzindo aprendizado. A partir do momento que você entende que as coisas que aconteceram com você não são quem você é, só te conduziram para o lugar onde você vive agora e como você vive agora, acredito que isso talvez traga algum tipo de elucidação para um direcionamento mais livre, né, de ser quem se é, de ser quem se deseja ser, né? Então tudo aquilo que resiste dentro da gente, que permanece falando e se comunicando e pedindo para ser ouvido e pedindo para ser executado, talvez esteja muito mais próximo daquilo que você veio fazer e que agora mais do que nunca pede para ser realizado. A carta do julgamento fala sobre chamados e sobre chamados de espírito, chamados espirituais, chamados muito profundos. Fala sobre aquilo que não se pode simplesmente ignorar, não se pode parar de ver, sabe? Tipo, é um momento muito determinante, que é determinante na sua vida. Mas a partir do momento que você decide que isso que tem dentro de você precisa ter espaço para existir, é algo coletivo, é algo planetário, é algo que você trouxe para a Terra, para esse momento da Terra, né? E esse eixo Leão, Aquário fala muito sobre isso, sobre como a gente direciona os nossos dons, sobre como a gente direciona os nossos sonhos para o âmbito coletivo. Nas minhas anotações eu escrevi assim: sair dos bastidores de nossa vida entendendo que existe acontecimentos presentes ou simplesmente caminhos que se abrem quando a gente resolve deixar o medo e parar de se esconder. Penso que esse cenário tem nos pedido coragem para nos mostrar. E realmente o que mais tem reverberado durante essa última semana, e que com o eclipse em Leão grita coragem para você mostrar a sua voz, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que você tem medo e teve medo, né? E aí eu pergunto, imagine o que você estaria vivendo agora, caso você tivesse tido mais coragem de se mostrar, caso você tivesse tido mais coragem de falar, caso você tivesse tido mais coragem de colocar os seus planos e os seus projetos do papel em prática, mas ficou esperando o momento certo, esperando circunstâncias mais favoráveis. Então tudo isso que você deixou para trás por medo pede para viver agora e diz que a maturidade necessária você já tem, os conhecimentos necessários você já tem, e que agora mais do que nunca precisa sair dos planos, precisa sair do seu inconsciente, precisa sair do plano dos sonhos, precisa vir para a realidade, precisa se concretizar, porque é um chamado espiritual, né? Que faz parte da sua criação, da sua criatividade. Nós somos criaturas criadoras, né? E a todo momento a gente cria o nosso mundo. Recentemente eu me lembrei de uma cosmologia que fala sobre Maá e Maangala. O povo Bambara da Burkina Faso, eles acreditam que Maá é uma força criadora e gestadora da humanidade. E Maangala é a humanidade, que é a continuidade da força divina criadora. Maá dá para Maangala, a humanidade, o dom da criação e da continuidade e do aperfeiçoamento do mundo. E esse dom, ele é transmitido através da oratória, através da palavra. E esses grupos étnicos, eles têm tradições vinculadas à oratória muito importantes e milenares, né, que falam sobre o conhecimento da palavra e da lapidação da palavra. E através desse conhecimento se entende que a palavra é uma das maiores forças que existem e que fazem com que o mundo seja o que é,
e que a vida de cada indivíduo seja como é, através da palavra. A palavra é a força da criação. A palavra, ela é uma continuidade de todos os movimentos que acontecem internamente, né? O que a palavra fala existe dentro da gente, existe através da nossa mente, do nosso coração, né? A palavra, ela só transparece isso. Então, acho que talvez nesse momento seja importante pensar sobre o que você tem dito, observar bem as suas palavras, mas principalmente os seus pensamentos e os sentimentos que tem por trás disso. Isso tudo faz parte e constitui o seu dom de criar na sua vida. E a sua vida, ela é importante para o planeta, para o coletivo, né? A gente tá fazendo história e fazendo nossa história. Eu tirei também uma carta do oráculo da deusa, que foi Iemanjá, que fala sobre entrega. Pensando que eu vim de Salvador, né? Morei muitos anos em Salvador, por mais que não seja nativa de lá. E em Salvador, todos os anos acontece uma festa que chama o 2 de fevereiro, que é a festa para Iemanjá, quando muitos terreiros, casas antigas e muitos devotos de Iemanjá vão até as praias do Rio Vermelho e entregam flores para essa grande mãe, que é a mãe das águas, né? Iemanjá representa aqui no Brasil, principalmente o oceano. E o oceano, ele é a substância quimicamente mais próxima do líquido amniótico. O líquido amniótico, que é o líquido gestacional. As oferendas que acontecem para Iemanjá são símbolo de devoção, de entrega. E Iemanjá, ela fala sobre a vida, né? O nosso corpo é constituído majoritariamente por água, e a água é o elemento predominante da vida na Terra, que faz com que a vida ela possa existir. Me faz pensar o quanto a nossa vida e tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, tudo que a gente fala, faz parte dessa criação, faz parte da entrega, faz parte da oferenda. Então tudo que a gente faz e nutre no nosso cotidiano é oferenda, é entrega, né? Então como você tem se entregado para a vida, né? Como você tem sido devoto à sua própria vida, à sua própria existência, aos seus planos, aos seus sonhos. E Iemanjá pede isso, pede para que você se entregue, e todo esse contexto astrológico também pede devoção, pede entrega a si. Leão, o Sol, fala sobre o eu, que se direciona para um coletivo, né? Acredito que essa é a principal mensagem que o jogo de tarot traz e que também os astros nos traz. É uma força muito grande desse eclipse, então eu espero que você por aí se direcione da melhor maneira possível e possa colher bons frutos e catalisar transformações positivas de coisas que estão aí esperando há muito tempo para nascer, tá? É isso, tchau, tchau.